Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma oração para Deus arrancar da tua vida o destruidor de sonhos. Você que está me assistindo agora, você está vivendo hoje um pesadelo. Teu sonho foi destruído. Ninguém casa para viver infeliz. Ninguém casa para viver um inferno. O teu sonho era casar e viver bem, mas hoje você vive mal. Brigas, discussões, a casa virou um inferno. Você está vendo o sonho de ser mãe destruído, porque você sonhou para o teu filho um bom emprego, um relacionamento feliz, um casamento feliz, ter netos ali junto, e hoje você vê ele afundando nas drogas, desempregado, tudo dando errado para ele. Você vê no olhar do teu filho e da tua filha tristeza. Talvez você que me assiste agora é empresário, é autônomo, é um empreendedor, tem sua loja, seu salão. E você diz assim: bispo, meu sonho quando eu abri o meu próprio negócio era poder ganhar muito dinheiro, comprar uma casa para mim, para os meus pais, poder ampliar a empresa, crescer na cidade, no estado, quem sabe no Brasil. E hoje você vive um pesadelo devendo para fornecedor, chega final do mês, o caixa está no vermelho, só vendo cliente comprar e não pagar, vivendo em apertos. Hoje você vive um pesadelo. Teu sonho está sendo destruído. Destruído por uma doença incurável. Destruído por uma dor, que você acorda com dor e dorme com dor. Hoje eu vou fazer a oração para Deus arrancar da tua vida o destruidor de sonhos. Aonde você estiver, prepara um travesseiro, porque nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. E aquilo que tem destruído os teus sonhos, Deus ele vai fazer sair da tua vida hoje. O destruidor de sonhos, ele vai ser arrancado em nome do Senhor Jesus. Aonde você estiver, fecha os olhos e nós vamos entrar em oração para buscar em Deus socorro, ajuda, porque não existe problema que Deus não possa resolver. Não existe problema que para Deus não tenha solução. Fecha os olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos na Tua presença para pedir o Teu socorro, a Tua ajuda. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. E vai. Oh, aleluia. Se os problemas, se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Levanta agora o travesseiro e cante. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela, diga, pois ela te sustentará. Levanta esse travesseiro, fecha os olhos e cante. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Mas segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Oh, aleluias! Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, fala, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Oh, aleluia! Levanta esse travesseiro, orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus. Segura
de Deus e vai. Levanta o travesseiro e diga: segura a mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante. Não temas, segue adiante. E não olhes para trás. Mas segura na mão de Deus e vai. Diga: Senhor Jesus, coloca hoje o teu poder na minha vida. Diga: Senhor, quando eu colocar as mãos sobre esse travesseiro, o destruidor de sonhos vai sair. Coloca a mão nele. Põe mão direita, mão esquerda, segura com as duas. Tudo aquilo que vem destruindo teus sonhos, Deus vai arrancar. Os sonhos que viraram pesadelos, doenças, dívidas, desemprego, portas fechadas, Deus vai arrancar hoje. Eu estou dizendo em nome de Jesus. O destruidor de sonhos vai sair da tua vida. O destruidor de sonhos vai sair da tua casa. O destruidor de sonhos vai sair hoje. Eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os sonhos que viraram pesadelos, hoje, Deus vai arrancar essa doença que entrou no teu corpo, essa angústia, essa tristeza que domina você hoje, que tira dos seus lábios o sorriso para colocar nos olhos a lágrima. Deus vai arrancar hoje, em nome de Jesus, do teu casamento as brigas, a divisão, a separação. Deus vai arrancar da tua vida e dos teus caminhos todo o mal que tem te causado sofrimento. Hoje você tem vivido em meio às angústias, às tristezas. Hoje você vive como se desse murros em ponta de faca, só se ferindo, só se machucando. Hoje você vê um filho nas drogas. O sonho de ter um filho trabalhador, bem-sucedido, virou um pesadelo de alguém que viciou no mundo das drogas, do vício, que está desempregado, vivendo em aperto. É grande a dor de uma mãe, de um pai que não vê o seu filho bem. Mas hoje Deus vai arrancar esse pesadelo. Hoje Deus tira o pesadelo que está na vida financeira, na empresa. O pesadelo de ver as dívidas acumulando. O pesadelo de ver contratos nunca saírem do papel. O pesadelo de vender e não receber. O pesadelo de não saber como vai ser o mês que vem. Porque você está cheio de dívidas, de apertos. Mas Deus vai arrancar da tua vida esse mal. Eu digo em nome do Senhor Jesus, que Deus vai tirar da tua vida tudo aquilo que tem trazido para você frustração. Em nome do Senhor Jesus, com muita fé você vai dizer: meu Deus. Diga com fé: meu Deus, arranca hoje da minha vida o destruidor de sonhos. Diga em nome de Jesus, diga: saia! Em nome de Jesus eu creio que a partir de hoje, Deus vai fazer os sonhos se realizar. Deus vai realizar sonhos na sua vida. Os sonhos que estavam sendo frustrados, agora serão realizados. Você vai colocar a cabeça no travesseiro e sentir a paz de alguém que prospera, de alguém que tem saúde, de alguém que vê a família bem. Aleluia. Deus vai realizar sonhos. Sonhos vão ser realizados. Sonhos serão concretizados. Sonhos
saem do papel para se cumprirem, em nome de Jesus. Esse travesseiro vai ser um travesseiro de sonhos, são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além, diga. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Creia, todos creiam. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Diga: Senhor Jesus, meus sonhos eu entrego ao Senhor. Realiza eles em nome de Jesus. Você crê? O destruidor de sonhos está repreendido. E agora, seus sonhos se tornarão realidade em nome de Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Neemias, capítulo de número 4. Eu vou abrir aqui também. Neemias, capítulo 4, para juntos ouvirmos a voz de Deus. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Coloca um comentário. Vai fazer. Eu vou orar por você amanhã no monte. Amanhã eu tô subindo o monte. Põe teu pedido aí. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Põe um pedido pela família, pela saúde. Põe teu sonho aí. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Escreve o teu sonho. Gente, põe o sonho. Deus vai cumprir os teus planos em mim. O sonho da casa própria. Põe aí o sonho de um casamento feliz. Põe aí o sonho que você tem. Põe o sonho. Eu vou levar teu sonho pro monte amanhã. Amanhã eu tô levando o sonho de todo mundo pro monte. Acredito, sim. Acredito, diga. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer Impossível. impossível em meu viver. O impossível Deus vai. Glória a Deus. Achou? Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Toda vez que você decide sonhar, toda vez que você decide construir algo, toda vez que você não se conforma com a situação a qual você se encontra, você vai enfrentar um destruidor de sonhos. Presta atenção. A Bíblia fala
que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos. E Neemias sonhou em reconstruir esses muros. E quando ele sonha em reconstruir aquela cidade, em edificar os muros, começa a se levantar contra eles o destruidor de sonhos. Meu irmão, Neemias começa a levantar muros e aparecem pessoas tentando parar a obra. Neemias está lutando para reconstruir aquele lugar. Enquanto estava caído, ninguém se incomodava. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém vai atirar pedra da pancada em quem está no chão. Existe um ditado que diz: ninguém bate em cachorro morto. Se está levantando pancada, se está vindo perseguição, se está se levantando luta, se o diabo está se levantando, é porque você começou a se levantar. E você de pé incomoda o diabo. O diabo não se incomoda com quem está caído. Gente caída não incomoda ninguém. Gente de pé incomoda. Começaram os ataques. Meu irmão, depois que nós começamos a fazer aqui os cultos, porque aqui não é vídeo, é culto. A tua casa agora virou uma igreja, é um culto que a gente está fazendo. Depois que a gente começou a fazer culto, muitas pessoas começaram a sonhar. Gente que vivia para baixo, desanimada, achando que a vida era só sofrimento, começou a sonhar. E quando você começa a sonhar com a reconstrução da tua família, quando você começa a sonhar com os seus projetos dando certo, quando você começa a orar novamente, e você começa a vencer as dívidas, a depressão, a ver portas se abrindo, o diabo, ele começa a mandar o espírito destruidor de sonhos para tentar te fazer parar no meio do caminho. Só que o destruidor de sonhos não vai destruir os nossos sonhos. Nossos sonhos serão realizados. Por isso, pode escrever o sonho que você tem aí. Põe teu sonho aí. Porque amanhã, sábado, eu estou levando para o monte, para orar, para Deus abençoar o sonho e repreender o destruidor de sonhos. Deus hoje vai fazer esse mal cair por terra. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. Sambalate não apareceu quando Jerusalém estava destruída. Ele apareceu quando Neemias começou a reconstruir. Tem gente que estranha e diz assim: parece que agora que eu estou orando mais, a luta aumentou. E aumentou mesmo. Não parece não. Aumentou mesmo. Porque o diabo se levanta é contra você que está lutando pelo teu sonho. O diabo fica revoltado quando você ora, quando você busca Deus. O diabo se levanta quando você começa a sonhar. E aí ele começa a mandar o destruidor de sonhos para tentar te parar. O diabo não luta contra quem desistiu. O diabo não vai lutar contra quem desistiu. Quem desistiu não incomoda o diabo. O diabo, ele luta contra quem sonha, contra quem acredita. E é por isso que se levantou. Foi depois que você começou a buscar Deus de verdade que as lutas se levantaram ainda mais contra você. Foi depois que você decidiu mudar de vida, começou a lutar pela família, pela empresa, começou a sonhar, que começaram ataques, críticas, perseguições. O destruidor de sonhos odeia ver alguém construindo ou reconstruindo a sua vida. Versículo 2. Então, ele falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes-se a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem o muro, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Antes
de atacar com armas, os inimigos atacaram com palavras. O destruidor veio com palavras. E o destruidor de sonho, ele sempre vai tentar colocar pessoas no teu caminho para trazer palavras que vão tentar te parar e desanimar. Você está indo bem, você está sonhando. Daqui a pouco vem o destruidor de sonhos, usando a boca de alguém para dizer, você não vai conseguir. Esquece que vai dar errado. Você não nasceu para isso. Você já tentou antes e não conseguiu. Seu casamento já não tem mais jeito. Seu filho não muda. Você nunca vai vencer. Essa doença não tem cura. Foi isso que Sanbalat e Tobias fizeram. Meu irmão, tem gente destruída. Não é por pancada, não. São por palavras que tem ouvido a vida inteira. De pessoas, às vezes, de dentro da própria casa, que tentam jogar você para baixo e dizer que você não vai conseguir, que o teu sonho é impossível. Mas hoje Deus falou, vai lá, Diego, e fala para essa pessoa, sonhe, porque o destruidor de sonhos não vai destruir os sonhos que você tem. Tem gente, meu irmão, que está sendo machucada por palavras. E palavras têm poder. Tem gente que cresceu ouvindo derrota dentro de casa. Palavra negativa. Cresceu ouvindo que era impossível aquilo que sonhava. Meu irmão, hoje Deus está mandando dizer, a voz do destruidor, o destruidor de sonhos, a voz dele não define o teu futuro. O teu futuro não é definido pelas vozes de derrota. É a voz de Deus que vai te conduzir à vitória. Continua comigo. Para dar uma resumida, versículo 10. Diz assim, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. O povo começou forte, só que em determinado momento, olha o que aconteceu. Os carregadores começaram a desanimar, começaram a falar. Versículo 10. Desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos. De maneira, olha o que eles diziam, que não podemos edificar o muro. Um povo que começou forte, mas depois se cansou. E talvez hoje você está vivendo exatamente isso. Você começou forte, você começou acreditando, você começou sonhando, você começou crendo. Mas em determinado momento você se cansou e começou a dizer, os escombros são muitos, não podemos edificar o muro. E essa é uma das maiores armas que o destruidor de sonhos ele usa. É o cansaço. É fazer a pessoa ficar cansada emocionalmente, achando que está orando e não está resolvendo, achando que está sendo fiel no dízimo e não está adiantando, achando que está fazendo jejum e não está resolvendo, achando que está buscando a Deus e nada acontece. E começa a vir o cansaço. Aí tem gente, eles estavam cansados de carregar escombros. Tem gente que está cansado de lutar. Tem gente que está cansado de trabalhar e o dinheiro não render. Tem gente que está cansado de tentar salvar o casamento sozinho. Porque você, esposa, diz assim, é só eu que estou lutando. Meu marido não faz nada. Eu luto sozinha. Ou marido, eu estou lutando, mas eu estou só. Só eu que estou lutando para salvar o casamento. Tem pessoas cansadas de carregar o problema de todo mundo. Eles cansaram. E o destruidor de sonhos, ele sabe de uma coisa. O destruidor de sonhos sabe que uma pessoa cansada começa a pensar em desistir. Guarda bem o que eu estou te falando. Uma pessoa cansada começa a pensar em desistir. Cuidado, porque talvez esse pensamento começou a dominar você. E diante do cansaço, onde você fala, a única coisa que eu faço é carregar escombros.
A única coisa que eu faço é trabalhar muito. A gente não vai conseguir edificar o muro. Eu não vou conseguir. Eu já estou cansado. Estou carregando já faz tanto tempo os escombros. Faz tantos anos que eu luto e nada. Faz tanto tempo que eu jejuo e nada. Faz tanto tempo que eu faço isso e nada. Você cansou. E quando a pessoa cansa, ela começa a pensar em desistir. Por isso, o diabo trabalha tanto para querer tirar as suas forças. Versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O ataque, ele não veio escancarado, ele veio escondido. Tem destruição que chega e ninguém percebe. Ela vem no silêncio. É quando você começa a esfriar espiritualmente. É quando você começa a deixar teu sonho morrer. Parar de acreditar nele. Aos poucos você está enterrando ele. Cada dia você joga uma pá que enterra o teu sonho. Você nem percebeu quando começou a perder a alegria. Você nem percebeu quando você começou a deixar de ser feliz. Você nem percebeu quando você deixou de acreditar. Você nem percebeu quando você deixou de sonhar. Destruidor de sonhos, ele provoca isso. O diabo, ele gosta de agir no oculto, na mente das pessoas, nos pensamentos. Tem pessoas, meu irmão, que elas estão vivendo exatamente isso, uma guerra. Uma guerra que tem tentado destruir os sonhos dela. Versículo 14 diz: inspecionei, pus-me e disse aos nobres e magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias não mandou o povo parar. Neemias mandou o povo continuar. E hoje, o que Deus está falando para você é não para de sonhar, não. É continua sonhando. É continua acreditando. Deus está falando para você, não desiste, não. O segredo da vitória de Neemias não é que ele não tinha ataques contra ele. Ataques vieram em muitos. De Sambalate, de Tobias, de Gesem. Neemias era atacado. O segredo para vencer não está em não sofrer ataques. Está em não parar de construir. Em não parar de acreditar. Hoje Deus está dizendo para você, não para de acreditar no teu sonho. Não para de acreditar no teu milagre. Não para de acreditar que é possível, sim, vencer essa doença, vencer essa dívida, ter um casamento feliz. Deus está dizendo isso para você. Deus está dizendo, continua orando, continua lutando pela tua casa, continua lutando pelo teu filho, pela tua empresa, continue reconstruindo, porque o destruidor de sonhos, ele só vai te vencer se você desistir. O destruidor de sonhos, ele pode até tentar te parar, mas ele não pode impedir Deus de fazer o que ele tem para fazer na tua vida. O único que pode impedir Deus de fazer o que ele tem para fazer na tua vida é você mesmo. Quando você desiste, quando você para de crer. O diabo não é capaz de impedir Deus de fazer o teu sonho realizar. Os inimigos não são capazes, ninguém. Só você. Quando você deixa de crer, quando você deixa de acreditar. O sonho de Neemias não era um sonho dele. Era um sonho que nasceu em Deus para ele. Que aquele lugar fosse reconstruído. Meu irmão, os sonhos podem até ser atacados, mas ninguém destrói aquele que continua firme. Hoje Deus está dizendo, fica firme, teu sonho será reconstruído. Hoje, Deus está repreendendo o destruidor de sonhos para fazer com que os nossos sonhos
se mantenham sempre de pé. Versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra e outra metade punha lanças, escudo, arcas, couraças e estavam de trás de toda a casa de Judá. Os carregadores, aqueles que estavam desanimados, por si mesmo tomavam as cargas. Cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra segurava a arma. Em uma mão eles tinham a arma, a espada, e na outra assentavam as pedras. Não desanimavam, estavam prontos. Meu irmão, quando você tem ânimo, quando você não desiste, quando você não desanima, você tem o seu sonho realizado. E hoje Deus está dizendo para você, sonha que eu vou realizar teu sonho. Eu vou fazer uma oração e você, em nome de Jesus, vai ter o sonho realizado por Deus, em nome de Jesus. Fecha os olhos. Vamos pegar o travesseiro nas mãos e Deus vai trazer a realização dos teus sonhos hoje. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Como José teve um sonho e contou. Você pode sonhar. Você pode Que sonhar Deus vai cumprir. que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, Mesmo em Ele prisão, não desistiu. ele não desistiu. Esperou a promessa. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você pode estar no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu apresento ao Senhor os sonhos do teu povo. Tem gente, meu Pai, agora nessa oração que está chorando. Chorando, Pai, porque existe uma tristeza tão grande por não ver o sonho realizado. Tem gente chorando agora, Pai. O coraçãozinho tá triste, tá cansado. Tem gente chorando, Pai. Chorando e dizendo assim, como é difícil, sabe? Como é difícil ver meus sonhos não saírem do papel. Como é difícil. Parece que o sonho de todo mundo realiza, menos o meu. Mas Deus trouxe você aqui hoje para dizer, eu vou realizar. Teus sonhos vão ser realizados. Deus vai cumprir os sonhos que você tem. Desejo do teu coração. Deus vai realizar sonhos em nome de Jesus. Faz, Pai. Faz o sonho dessa pessoa ser realizado.
Tem gente que já chorou tanto, Deus, porque luta. E parece que o destruidor de sonhos sempre vem para falar que não vai dar certo. Aquela voz do destruidor de sonhos sempre vem para dizer que não vai dar. Só que hoje, Pai, está amarrado o destruidor de sonhos. E eu creio, nossos sonhos vão ser realizados. Em nome de Jesus. Sonhos se tornam possíveis. Sonhos se tornam realidade quando nós não paramos de lutar. Então fala agora: Deus, eu não vou desistir. Pode ser impossível, pode parecer demorado, mas eu não vou desistir. Fala para Deus: pode parecer impossível, pode parecer distante, mas eu vou continuar acreditando. Fala para Deus: eu não vou dar ouvido às vozes que me falam para parar. Fala: Deus, eu não vou dar ouvido para as vozes que me falam que não tem mais jeito. Eu vou dar ouvidos à tua voz, que está dizendo para mim que sim, que é possível, que vai dar certo. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Pai. Deus, hoje eu creio que nossos sonhos saem do papel para se tornarem realidade. Diga que assim seja. Amém? Chega de sonho destruído. Está na hora de ter sonho realizado. E hoje eu quero pedir para você que ora aqui comigo, me mandar o teu sonho, pois eu vou levar para o monte para apresentar a Deus e pedir a Deus que realize ele. Eu tenho visto muita gente sonhando e o diabo fazendo de tudo para o sonho não dar certo. Mas hoje Deus está dizendo: sonha que vai ser realizado. Gente, eu quero mostrar para você 2 testemunhos de pessoas que têm orado conosco e que têm alcançado resultados. Primeiro, eu quero mostrar para você a situação a qual estava essa perna aqui, ó. Ó, tá vendo essa perna? Tá vendo a situação dela? Tá vendo a ferida que tá aí? Profunda. Eu não sei, mas parece que é até o osso que aparece ali dentro. Tá vendo? Isso aqui é uma perna. Escuta isso. Porque às vezes a pessoa ela tá me vendo aqui e falando assim: ah, tem um monte de bispo orando no YouTube. Tem um monte de pastor orando no YouTube. Tem um monte de padre, de frei, de apóstolos, de irmãos, de missionários. Mas eu quero mostrar para você que aqui existe uma oração que Deus responde. Que aqui existe uma oração que funciona. Porque quando você vê uma imagem dessa, talvez você até chegue a embrulhar o estômago e fala assim: meu Deus, bispo, é difícil olhar isso. Mas escuta, se é difícil olhar, imagine para a mãe desse rapaz e imagine para ele que tinha essa dor. Escuta isso. O nome dele, bispo, é Pablo de Barros Souza. Ele sofreu um acidente, um carro ultrapassou ele estava de moto na frente do caminhão, o carro passou, enfim, o carro pegou só na perna dele, não aconteceu nada com a moto, não aconteceu nada no restante do corpo, mas a perna dele acabou. Olha aí, tá só o buraco, tá essa coisa horrível, tá fazendo curativo e tudo, mas não sabemos quanto tempo vai melhorar. E os médicos lá em Minas, lá em Piumhi, Capitólio, onde ele mora, falou que é de 60 dias para lá para melhorar. Pediu para ele fazer repouso, ficar sem trabalhar, sem nada, jogou ele para o INSS. Então tá difícil, Bispo Diego. Eu gostaria que o senhor me ajudasse em oração e que o senhor também pode postar para os irmãos ajudar em oração, tá?
O nome dele é Pablo de Barros Souza. Deixa eu ver, eu moro aqui no Rio de Janeiro e ele mora em Piumhi, Minas Gerais. Olha como meu coração está triste, apavorado, porque eu não posso estar lá com ele. Ele está lá sozinho em Deus, porque ele trabalha lá numa fazenda. Só imagina, né, como que eu estou. Está em ponto de perder a perna. Está em ponto de perder a perna. E ó, dá para entender por que ela disse que ele está em ponto de perder a perna. Você tá vendo isso aqui, gente? Olha o tamanho desse buraco, pelo amor de Deus. A mãe dele disse isso, tá em ponto de perder a perna. Quando ela pediu, eu fiz a oração. Eu mandei a oração. Eu orei. Agora você vai ver se Deus ouve a minha oração. Porque eu não posso ficar aqui só falando para você sonhar e não mostrar sonho realizado. Essa mãe sonhou. Sabe qual era o sonho dela? Ver a perna do filho curada. Ver o filho poder ter uma perna sã. E não arrancada, porque o que o médico queria fazer era amputar. O médico queria tirar a perna. O sonho dela era esse. Agora, você acha que o destruidor de sonho não veio falar para ela? Você acha que teve gente que não veio falar, olha, eu acho que vai ter que cortar fora. Olha, isso aí não sara mais não. Olha, do jeito que esse buraco aí tá fundo, eu não sei não. Isso aí não fecha mais não. Olha o tamanho do buraco. Olha, vai ter que, sei lá, fazer enxerto. Palavra de derrota sempre vem. Essa perna que eu pedi para o senhor fazer oração, que estava muito feio, que talvez o médico falou que não tinha jeito. E olha, eu vou mandar para o senhor hoje como está. Ele hoje chegou aqui em casa e falou, mãe, olha como está a minha perna. Ele veio lá de Piumhi, Minas Gerais, de moto, e falou, mãe, olha como está a minha perna hoje. Eu vou lhe mandar a foto que a gente... Agora, olha como que tá a perna dele. Essa perna que tava assim, desse jeito, com esse buraco aí, agora tá assim, ó. Pera aí que eu vou colocar o áudio e você vai ver. Ó. Meu nome é Osiane de E agora Barros, tá assim, ó. Rio de Janeiro, na cidade de Silva Jardim, região dos Lagos. Ó. Depois que eu conheci essa obra pelo YouTube, pelo telefone, a minha vida, graças a Deus, está uma bênção. E eu sei que vai ficar muito melhor, muito mais, porque a gente tem o Bispo Diego Coutinho para nos ajudar em oração, para nos dar força e nos dar coragem para seguir adiante. Então, eu só tenho a agradecer o milagre do meu neto Bernardo, que não era para estar aqui hoje, e a vida do meu filho Pablo, né? Porque uma pancada de moto, de carro na pista e ser jogada em ribanceira abaixo, meu filho está vivo, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu só agradeço a Deus pelos milagres que Deus tem me dado. E a vida do meu neto Bernardo. E eu tenho um propósito no meu coração. Eu moro no Rio de Janeiro, né, em Silva Jardim, e em breve eu vou em São Paulo para contar esse testemunho pessoalmente. Eu tenho fé e determinação no meu coração. E muito obrigado, tá, Bispo? Muito. Aí você vê, será que vale a pena ela orar com a gente? Detalhe, ela conheceu pelo YouTube. Eu invisto, e não é pouco não, tá, gente? Eu invisto todo mês um dinheiro alto aqui para fazer o YouTube chegar a pessoas do Brasil inteiro através de anúncios. Talvez hoje você esteja aqui me assistindo pela primeira vez, veio através de um anúncio, e eu quero que você que está me assistindo aqui hoje, mande mensagem para mim no WhatsApp, para você ficar debaixo da cobertura espiritual das minhas orações. Agora, vale a pena. Vale a pena investir no WhatsApp, investir no YouTube para ver isso aqui. Alguém que ia ter uma perna amputada diante da gravidade da situação, agora está dizendo, bispo, Deus colocou a mão
e está curado para a glória de Deus. Agora, presta atenção aqui nessa outra perna que você vai ver. Isso aqui é outra perna. Ó. Isso aqui é uma perna. Bispo, isso é uma perna? É uma perna. Por incrível que pareça, isso também é uma perna. Ó, tá vendo o pé ali embaixo? Ó? É uma perna. Escuta isso que eu vou te mostrar agora. Preste atenção nisso. Porque você vai ver se Deus tem ouvido ou não nossa oração. Começar esse áudio pedindo perdão, porque talvez a minha voz fique um pouco embargada, porque o que Deus fez na vida do meu irmão foi algo tremendo. Bispo, há 4, 5 anos, abriu uma ferida na perna do meu irmão. E essa ferida foi aumentando dia após dia e não cicatrizava, não fechava. Nós fomos atrás de médicos e eles disseram pra gente que não tinha mais jeito. Nós oramos, nós clamamos em outras portas, não que haja ministério maior ou menor, mas nós batemos em todas as portas e chegou uma hora que o médico disse pra gente que não tinha mais jeito, bispo. Que eles iam ter que amputar a perna do meu irmão. E foi quando nós encontramos a sua igreja, o seu ministério, quando nós encontramos o Senhor. E eu fiz um desafio. Eu clamei a Deus e disse que se Deus era na vida do Senhor, se Deus realmente, verdadeiramente era em sua vida, essa ferida ia cicatrizar. Bispo, eu fiz isso como a minha última esperança. Não havia mais esperança no meu coração, não havia nem mais forças, mas eu falei com Deus. Falei, Deus, se é um Deus na vida dele, se ele é do Senhor, essa ferida vai fechar e meu irmão não vai precisar amputar essa perna. E bispo, como o senhor pode ver através dessa foto do antes e depois, essa ferida fechou para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje meu irmão se encontra com a perna cicatrizada, graças a Deus. E bispo, foi através da sua fé. Deus é na vida do Senhor. E eu estou enviando esse áudio para contar esse testemunho, bispo, porque eu tenho certeza que talvez existam pessoas em casa neste momento que se encontram sem esperança, assim como a gente se encontrava, que se encontra sem fé, assim como a gente se encontrava. Mas o Deus da sua vida mudou a vida do meu irmão, mudou a sorte dele, e aonde esse testemunho chegar, eu quero que essa pessoa creia que o mesmo Deus que operou na vida do meu irmão, através da sua vida, vai operar na vida deles. Eu tenho certeza disso. Bispo, muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Nós só temos gratidão pelo Senhor e pelo seu ministério e por tudo aquilo que Deus faz através da sua vida. A mesma perna, gente, que estava toda ferida, saindo sangue, toda estourada, agora está aqui fechada. Ela disse, eu já tinha perdido a esperança, porque eu já tinha ido num monte de igreja e não tinha resolvido. Até que um dia eu te achei pelo YouTube e Deus me fez sonhar novamente. O destruidor de sonhos não conseguiu destruir o sonho dela não, de ver o irmão curado da perna. Não conseguiu. O destruidor de sonhos foi vencido. Eu não falo de religião aqui. Eu não falo de placa de igreja. Aqui eu oro pelo católico, evangélico, espírita, por quem tem religião, por quem não tem. E hoje eu quero pedir uma ajuda para você que está aqui comigo, para que você possa nos ajudar a impulsionar ainda mais esse canal. Nós colocamos por semana mais de R$1.000 aqui de impulsionamento, para alcançar novas pessoas que estão sofrendo, como você foi alcançado. Então, se você puder doar, hoje, uma oferta de R$23 do Salmo 23, ou mandar um dízimo, ou mandar um voto, faça isso. Desde que você não precise vender nada dentro de casa, desde que você não precise passar o final de semana apertado. Ô bispo, eu só tenho dinheiro do almoço de domingo, do frango assado que eu vou comprar domingo. Não dê. Não dê, eu não quero teu dinheiro. Eu não quero que você fique apertado para ajudar na obra. Eu quero que Deus te dê cada vez mais. E se você diz, bispo, eu posso dar 23, não vai me fazer falta de. Porque você está dando para um trabalho sério. Você sabe que eu não sou de ficar pedindo oferta todo vídeo, mas eu poderia até pedir.
Porque eu tenho autoridade para isso. Porque quando você dá oferta e dízimo aqui, a gente não compra fazenda, helicóptero, avião. A gente não pega dinheiro das pessoas para ficar gastando com pastor e bispo, não. Eu poderia falar todo dia aqui, oferta e dízimo. Por quê? Porque eu não devo nenhum aluguel. Todos os aluguéis estão pagos. Eu não tenho uma conta de água atrasada, uma conta de luz atrasada. A gente não tem nome sujo. A gente tem uma idoneidade. Somos idôneos. A gente paga aluguel em dia, água em dia, tudo em dia. Então eu poderia chegar para você e falar todo dia de dízimo e oferta. Até porque geralmente quem fica todo dia pedindo oferta e dízimo, você vai olhar lá, tá com aluguel atrasado, tá sendo despejado, daqui a pouco aparece lá, comprou não sei o que, não sei o que. Aqui não, aqui é para obra. Mas eu não vou pedir todo dia oferta, não vou falar todo dia de dízimo, porque aqui o nosso objetivo é abençoar você, independente de religião. Mas hoje eu preciso. E se você puder ajudar com R$23, tá aí o Pix para você. Se você tem um dízimo, manda. Inclusive eu chamo você para ser dizimista do socorro da obra de Deus. Para começar a todo mês dizimar aqui. Porque aqui existe seriedade. Aqui, final do mês, a gente compra 300 cestas básicas, 1000 cestas básicas, leva para as pessoas carentes, faz marmitex, leva para morador de rua. Sabe por que a gente é sério no que faz? Porque a gente respeita o dízimo e a oferta que vem de um trabalhador que trabalha no sol, como pedreiro, como servente, carregando massa, tijolo. Eu respeito quem acorda cedo para abrir a padaria, trabalhar lá. Eu respeito a empregada doméstica que entra no ônibus cheio para ir fazer uma faxina e ganhar R$150. A gente respeita quem trabalha como um professor, como um advogado, como um corretor de imóveis. A gente respeita o aposentado que devolve aqui na obra porque trabalhou o ano inteiro para ter a vida inteira para ter uma aposentadoria. E é por isso que a gente não brinca. A gente faz o que é certo, tá bom? Se você puder, você ajuda. Lembrando que domingo é 7 horas da manhã, o nosso culto. Prepara um pão, porque nós vamos comer do pão da mesa. A Bíblia fala que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Nós não somos cachorrinho. Nós comemos pão na mesa com o Pai. Se a migalha já é capaz de fazer algo, imagine o pão. E domingo agora a gente vai comer do pão, 7 horas da manhã. E segunda-feira a gente está de volta ao vivo. Segunda-feira ao vivo, 7 horas da noite. Beijo. Quiser ajudar, tá aí a conta. Deus abençoe.